Olá, bom dia. Vamos falar hoje de posicionar. Você sabe se posicionar na sua vida? Quando eu falo se posicionar, eu vou muito pro vídeo de ontem. Eu falei umas coisas ontem que eu não me lembro, mas quem quiser observar e olhar pro vídeo de ontem, eu falei algumas coisas que hoje, com se posicionar, faz muito sentido para você continuar nesse movimento que você está fazendo na sua vida de evoluir, querer ser uma pessoa melhor, e para isso você tá aí, né, ouvindo, escutando coisas que chegam para você para que você consiga seguir a sua vida de forma harmoniosa, né, madura e bem-sucedida no que você deseja fazer. Quando eu falo se posicionar, é você dar limite para as situações da sua vida. Eu falo muito que eu gosto de conviver com as pessoas, mas nesse convívio eu aprendi e aprendo e aprenderei muito mais que eu preciso dar limite para as pessoas. Porque se eu não dou limite para elas, elas invadem e elas fazem comigo o que elas querem que é feito com elas. Então, assim, é muito importante você saber, né, como se posicionar, como falar o não, né, o famoso não. Como é que eu falo não para a pessoa sem sentir dor e desconforto? Você vai sentir dor e desconforto se você não estiver acostumado a falar não. Assim como você também não está acostumado a falar sim, né? Então, assim, é sempre um meio termo, é sempre um equilíbrio. Para você fazer algo, você tem que ser esse algo. Eu já falei em outros vídeos aqui também de você ser para ter. Para você falar não para alguém sem sentir dor, você tem que falar não para muitas coisas na sua vida e falar sim também para muitas coisas, é um equilíbrio. Quando eu falo não para outro, eu tô falando sim para mim. É esse equilíbrio. Quando eu falo sim para o outro, eu tô falando não para mim. Então, assim, quando você fazer esse intercâmbio dessas duas palavrinhas bonitas e mágicas e você não sentir desconforto, quer dizer que você está no lugar certo. Quando você sente desconforto, quer dizer que você tem algo dentro de você a olhar, a ser olhado. Por exemplo, eu falo não para alguém, eu senti desconforto. Eu vou perguntar para aquele desconforto: por que eu tô sentindo esse desconforto por falar não para essa pessoa? Aí eu vou parar na cena, eu vou observar a dinâmica e vou ali fazer autoanálise, uma observação. E ali eu vou pontuar movimentos que eu vou extrair como aprendizado para mim. E nesse aprendizado, a vida vai colocar provas para você novamente confrontar com aquilo e falar aquele não sem trazer para você o desconforto. Faz sentido? Acho que eu falei meio confuso, mas é isso. Você vai olhar para a pessoa, você vai ver o que trouxe desconforto para você, sem brigar. Você sai do conflito externo e vai para o seu conflito interno e vai fazer esse autoanálise com você. Poliana, você fala umas coisas que faz sentido, mas se eu colocar na prática é meio... Eu não sei se eu consigo. Consegue. Consegue, sempre vai conseguir. Mas é uma prova, né? Quando eu falo pra você, eu pratico isso sempre. Eu sempre falo, tudo que eu falo pra vocês, gente, eu vou no campo da batalha. A batalha que eu falo é a vida, né? A vida é o campo de batalha para você exercitar o que você aprende. Eu aprendi algo, eu vou praticar. E quando eu vou praticar, eu fico verificando o que eu acertei, o que não acertei. A vida é uma prova. Você estuda, você vê um vídeo, você escuta algo, você lê algo, poxa, isso aqui faz sentido, vou colocar na minha vida, vou aplicar. E aí eu vou aplicar. E quando eu aplico, eu faço a minha avaliação. Eu sou a professora de mim mesma. O que que eu fiz de errado aqui? Onde é que eu errei? Na prova de 10 eu tiro 0? Como assim? Vou de novo experimentar esse aprendizado, essa consciência para ver o que que eu trago de novo, o que que eu trago de diferente para aquela dinâmica. E aí eu começo a observar os meus comportamentos. Os meus comportamentos tá levando esses resultados. Então eu tenho que ser uma pessoa diferente. Eu tenho que praticar um outro tipo de fala, um outro tipo de olhar, um outro tipo de postura, um outro tipo de pensamento, um outro tipo de sentimento. Então tudo isso está misturado em você se posicionar. Então para você se posicionar, como é que você faz? Bom,
Uma pessoa, ela tem limites para falar comigo. Eu vejo que quando ela passa desse ponto, aqui eu tenho desconforto. É assim. Então eu vou falar para a pessoa, vou conversar com a pessoa e vou ver até onde ela vai no limite dela. Quando eu vejo que aquilo tá saindo do lugar onde para mim é confortável, eu paro. Aí como é que eu paro? Olha, aqui você não pode ir. Muda de assunto. Você pode chegar na pessoa e falar: fulano, não tem esse assunto? Esse assunto eu já falei para você que não é legal a gente conversar sobre isso. Vamos mudar de assunto? Gente, é um trabalho, é trabalhoso. Eu acho que eu tenho que fazer outros vídeos sobre isso, porque até eu faço muito estudo sobre isso em mim mesmo, com movimentos de pessoas diferentes. Porque cada pessoa da minha vida, do meu relacionamento, eu vejo que eu tenho que colocar limites e depois eu vou avaliando esses limites. E eu mesmo vou dando folga, e quando eu vejo que eu dou folga e não é legal, eu volto novamente e dou aquele limite. Olha, não passa aqui, não passa aqui, porque passando aqui, eu, Poliana, vou sair do meu estado normal. Eu vou para um lugar que para mim é totalmente desconfortável, porque tá invadindo os meus sentimentos, tá invadindo os meus pensamentos, tá impondo uma coisa que para mim não faz sentido. Então, assim, é muito delicado esse espaço, né? Eu entendo, até eu falando é meio delicado porque precisa praticar muito, precisa praticar com essa consciência. Eu vou fazer isso para dar limite. Sua mãe tem inúmeras coisas, inúmeras funções que ela acaba acreditando que você, né, é salvadora dela ou que você vai conseguir fazer algo que ela não consegue. Você vai falar: mamãe querida do meu coração, eu sou sua filha, né? E eu não consigo fazer isso. E deixa com a mamãe o problema dela. E esse problema que é dela, eu falei: mamãe, você pode falar pro esposo, esposo do meu coração. Esse problema não é meu, é seu, né? Você pode resolver e eu não vou conseguir resolver por você. Com um amigo, com um filho, inúmeras situações que a gente mesmo vai se colocando no cenário e a gente mesmo não vai colocando limite. E quando a gente não coloca limite, a gente fica irritado, a gente fica furioso, a gente fica com raiva, a gente tem vários sentimentos dentro da gente que vai aflorando, porque o nosso ser está falando com a gente, ele está dando sinais e a gente não está prestando atenção. E com o tempo, esses sinais vai trazendo doença para você, vai somatizando no seu corpo. Por quê? Você não está prestando atenção no que está acontecendo em sua volta, no que está acontecendo com o seu corpo. Chega alguém e fala algo com você onde atinge dentro de você algo, uma emoção. Avalie essa emoção. Pergunta para você, pergunta. Perguntar para você é uma oração. Pergunta para você, questiona você. O que isso está trazendo para mim? A resposta vai vir. Então, assim, a fala de hoje é se posicionar para você conseguir interagir com as pessoas. Ah, Poliana, eu não gosto. Você fala que gosta de interagir com as pessoas, mas eu não gosto. Eu acho que todos nós viemos conviver com as pessoas. Se você não consegue, né? Você fala assim, eu não consigo, quer dizer que tem algo dentro de você que precisa ser visto. Mas cabe a você fazer essa avaliação. Cabe a você verificar onde é que eu consigo ir, até onde eu consigo ir, né? É sempre você. A vida fala de você. O que você quiser fazer com ela, você vai fazer. É sua vida. Não se arrependa de nada que você faça. Se você faz algo e se arrepende, quer dizer que você quer fazer e não tem permissão de fazer. Entende? Se você olha para mim e fala assim, eu não consigo fazer isso, é porque dentro de você precisa ter permissões, liberações. Fazer uma boa terapia ajuda. Olhar para isso ajuda muito. Quando você olha para algo, é como se você colocasse luz. E aquela luz vai trazer para você um movimento que você vai ter que se remexer para confrontar aquela luz que você colocou. Então, no dia de hoje, se confronta. Confronta em uma coisa só,
né? Verifique em que lugar que você está hoje. Pega uma pessoa do seu convívio e verifica se você está dando limite para ela. E começa a praticar isso. É prática, sempre prática. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver que aquela pessoa, quando conversa comigo, ela passa do limite aqui. Então aqui ela não pode ir. Então ela pode conversar comigo. Quando eu ver que ela está saindo do lugar onde para mim é confortável, eu já mudo de assunto. Eu vou embora. Eu faço mágica, mas eu não me deixo ser usada para aquele movimento que vai trazer para mim desconstrução, vai me desconstruir. Tudo na vida te desconstrói quando você fica disponível. E tudo na vida te constrói quando você fica inteiro. Então esse movimento é o normal. Não consigo fazer isso? Pratica, pratica. Pratica com um, quando você vai ver, você está praticando com o outro, quando você vai ver, você está praticando com todo mundo do seu convívio social, todo mundo da sua rotina. E aí você vai ver algo acontecer com você. Você vai ficar mais empoderada, você vai ficar mais inteira. Coisas que tira você do seu eixo não vai mais tirar, porque você está se posicionando, você está falando isso pode, isso não pode. Mas sempre uma fala com muito amor. Vai também, olha também o que dentro de você, quais são as suas falas internas, quais são os seus sentimentos, tudo isso é um conjunto. Você quando está em um espaço, você tem que olhar o seu pensamento, os seus sentimentos, o seu corpo está vibrando, ele está falando com você. A pessoa que está falando com você também está falando. Então, assim, é um autocontrole que você vai estar e vai treinar para que você possa interagir com a vida. E aí você vai se tornar uma pessoa livre. Eu acho que nessa vida a gente veio ser livre, fazer o que a gente tem que ser feito com muita responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade, quando você é livre, você é responsável, porque a liberdade, ela exige que você cuida de você e por você cuidar de você, é automático, você vai cuidar do outro. Não faz isso? Então tem alguma coisa que está acontecendo. Você não é livre. Você acredita que é. Então, avalie. Eu sempre avalie você. Eu sempre vou falar, avalie você. Você é a pessoa que vai te avaliar com sinceridade e vai anotar o que você precisa melhorar. O outro pode falar que você precisa melhorar, mas cabe você decidir isso. Cabe você decidir em que lugar você precisa melhorar. Porque você é uma pessoa inteira, mas nem em todo lugar você está inteiro. Você é uma pessoa muito boa, mas nem em todo lugar você é bondosa, entende? Então a gente acaba acreditando que a gente é muito boa, mas não é em tudo, né? Ah, eu sou muito boa nisso, mas nisso você não é. Então, quando alguém chega reclamando, falando algo de você, é para você olhar para dentro de você e questionar: em que lugar eu não sou boa comigo mesmo? Em que momento eu não sou assim comigo mesmo? É sempre você perguntando para você. É um mantra, você perguntando para você. E aí você vai para contexto de todo o movimento da sua vida, fazer um círculo, né? O que eu posso melhorar, em que setores você vai ficar muito boa nisso, você vai ficar uma pessoa excelente e procurar assuntos para você. Espero que o vídeo não ficou muito comprido, amanhã eu volto falando mais um pouquinho. Tchau!